Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é 148. Manifestações físicas, mediunidade, a Gênesis capítulo 14. A questão de número 40. Kardec dizendo assim: os fenômenos das mesas girantes e falantes. Porque em França, antes de 1857, né, os espíritos, ou melhor, não vou direto aos espíritos, não. As mesas começaram a dançar, as cadeiras começaram a dançar nos salões, e aquilo ali chamou a atenção de chamou a atenção de muitos sistemas, eu vou usar isso. Porque usando esse termo muitos sistemas, significa chamou a atenção de muitas pessoas, porque estiveram envolvidos nesse fenômeno que para a doutrina dos espíritos, para o espiritismo são fenômenos natural, né? Mas que para muitos sistemas aquilo tudo não passava-se de fenômenos miraculosos, maravilhoso, sobrenatural. E de sobrenatural não tinha nada, né? Então, naquela época, as mesas nos cabaré, nos bares, né, dançava, pulava e era igual pipoca na panela. Mas é lógico que a providência divina por detrás estava, né? Porque ali iniciara aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, havia nos prometido, o Consolador prometido. Então, iniciar através de tudo aquilo ali, né? Por isso que Hipólito Leão Denisard Rivail, por um amigo, foi convidado para ir assistir uma dessas apresentações. E chegando lá, enquanto o amigo se divertia com as cadeiras e com as mesas, Kardec não se divertiu, não. Kardec observou tudo aquilo ali e ele não se preocupou com o efeito. Olha para ver como que Kardec era terrível. Ele não se preocupou com o efeito. Ele se preocupou com a causa que provocava aquele efeito, né? Que estaria provocando aquele movimento naquelas mesas, naquelas cadeiras. Kardec estava preocupado com isso, enquanto as pessoas estavam abraçando cadeira e dançando também para lá para cá. Os fenômenos das mesas girantes e falantes, da suspensão etérea de corpos pesados, né, etéreas, suspensão, da escrita mediúnica, né, da escrita mediúnica. Então, aparecia frases, mensagens escritas para tudo quanto é lugar, né? Então, a escrita mediúnica também, com o passar do tempo, através da prancheta, da cesta, da caixinha de vime, né? E da letra do alfabeto, da pancada na parede, né? Das pancadas, né? Então, da escrita mediúnica, tão antigos quanto o mundo.
Então, isso tudo que teve, que existiu antes de 1857, em França, isso nunca foi novidade, porque na Grécia antiga e também em outros, né, continentes no mundo, por exemplo, Moisés mesmo, houve um momento que Moisés se viu na obrigação de proibir a comunicação do mundo espiritual com o mundo físico e vice-versa. Mas isso não adiantou nada, porque isso não estava no controle dele. Então, na época existiam os oráculos, existiam as pitonisas, né, que era onde as pessoas iam consultar os buenas dichas. Buenas dichas não é de agora não, gente. Pai de santo, não é de agora não. E desde lá da época da Grécia Antiga, lá dos primórdios, as pessoas consultavam o mundo espiritual, né? Depois nos concílios é que isso foi banido. Mas se eu disser para você que os católicos, o clero, os papas, por muitos anos, eles agiram sob o comando dos espíritos que se manifestavam nos bastidores das igrejas, você não vai acreditar. Então, qualquer dúvida, eles se reuniam, os espíritos se manifestavam e orientavam os padres, os bispos, né, os papas. Só que esses todos começaram a ver nas comunicações desses espíritos desvantagem. Por quê? Porque os espíritos, eles agiam de acordo com os desígnios de Deus. Então, os bispos, eles perceberam que os espíritos estavam, não é indo contra, mas, né, racionando um pouco a parte financeira através das manifestações. Aí resolveu cortar as comunicações. Então, olha só para você ver. A suspensão etérea de corpos pesados da escrita mediúnica, tão antigos quanto o mundo, porém vulgares hoje. Vulgares hoje. Facultam a explicação de alguns outros análogos e espontâneos, aos quais, pela ignorância da lei que os rege, se atribuía caráter sobrenatural e miraculoso. Então, aqueles que não tinham conhecimento, eles atribuíam tudo aquilo, né, ao sobrenatural, ao miraculoso, né? Porque naquela época lá, existia aquelas pessoas que mantinham contato com o mundo espiritual através da escrita. Através da escrita. A audição, ouviam espíritos, viam espíritos. Ué, mas isso é miraculoso? Isso é sobrenatural. Isso é milagre. E de milagre, de miraculoso e de sobrenatural, não havia nada. Tais fenômenos têm por base as propriedades do fluido perispíritico. Então, tais propriedades têm, né? Tais fenômenos têm por base a propriedade do fluido perispíritico, quer dos encarnados, quer dos espíritos livres. Ali havia uma junção de fluidos, de desejos, de vontades. É preciso entender que
esses fenômenos nenhum ocorrem se não há no recinto um médium dotado do fluido de efeito físico. Você pode pedir para o espírito levantar a mesa, o canivete, a caneta, a colher, de qualquer maneira, não levanta, nem move do lugar, se não tiver um médio efeito físico. Agora, essa questão de, por exemplo, tem 10 pessoas ali no recinto. É relativo, porque nós não sabemos quais dentre os 10 ali são portadores desse elemento fluido de efeito físico. Nós não sabemos. Não tem como saber, a não ser que os mentores sérios, por meios de médios sérios, trabalhos sérios, oriente. E depois realmente é colocado, né, em prova através dos fatos. Eu, por exemplo, eu confesso a você que eu sou dotado dessa faculdade, desses elementos de efeito físico, né? Por vários motivos, por tanta coisa que através dos meus dons mediúnicos acontece, né? Através dos pedidos que eu faço, através da ubiquidade, através da psicografia, através do dom de cura, através da vidência, através da audição, através da psicofonia. Então olha só para você ver quantos dons mediúnicos. Através da presciência, né? Através da presciência mesmo. Então, da minha sensibilidade, da minha percepção, da minha captação de energia. Então, é aquilo que eu já disse várias vezes. Então, por exemplo, as pessoas às vezes aproximam-se de mim. Isso é um processo natural. Eu posso dizer para você que isso é uma prova na minha vida. Não é fácil. Mas você está tratando o assunto? Estou. Se não der, nós não passa para outro vídeo. Por exemplo, se a pessoa, na noite anterior, bebeu uma cerveja, ou comeu uma carne, ou, você entendeu? Um I love you, né? Aquele I love you, você sabe. A pessoa só de chegar próxima a mim no outro dia, eu sei tudo que aconteceu com aquela pessoa naquele dia anterior. Isso é uma prova para mim. Por quê? Porque eu tenho que aceitar com resignação essa situação. Porque eu me encontro num mundo de provas e expiações. Então, se eu tenho essas faculdades, é para me educar e não para me torturar. Eu tenho que reconhecer que essas faculdades é para a minha educação. Eu não posso ignorar ninguém mediante essas situações, porque senão eu me perco. Mas isso eu estou dizendo porque faz parte das faculdades mediúnicas. Então eu tenho muita inspiração, eu tenho muita intuição, independente da audição. Porque inspiração é uma, intuição é outra, audição é outra, vidência é outra, clara a audição é outra, clara a vidência é outra, né? Então por aí em diante vai. Por meio do seu perispírito é que o espírito atua sobre o seu corpo vivo. Então, olha só. Por meio do seu perispírito
é que o espírito atua sobre o seu corpo vivo, né? Ainda por intermédio desse mesmo fluido é que ele se manifesta. Então, o perispírito, como nós já dissemos outras vezes aqui, ele é o condutor do espírito. Ele é o condutor dos desejos, né? Das vontades e tudo mais do espírito. O espírito, a alma aqui, né? No corpo físico, a alma transita pela matéria graças ao perispírito. Então, nós pomos em prática aqui os nossos desejos, tudo que nós trazemos na nossa mente, nós colocamos em prática as nossas fantasias, nossas ilusões, ou nossas técnicas e tudo mais, graças ao perispírito. Porque o espírito, ele tem essa inteligência, mas se ele não tem aquele elemento que dá ao espírito a flexibilidade, ou melhor, a matéria física, a flexibilidade, não há possibilidade, né? Atuando sobre a matéria inerte, tá vendo? É que produz ruídos, movimentos de mesa e outros objetos que os levanta, derriba ou transporta. Nada tem de surpreendente esses fenômenos, se considerarmos que entre nós os mais possantes motores se encontram nos fluidos mais rarefeitos e mesmo imponderáveis, como o ar, o vapor e a eletricidade. Então, quantos milhões de motores eles encontram-se sobre o poder dos fluidos mais rarefeitos, né? Mais imponderáveis, como o ar, o vapor e a eletricidade. Então, a vontade do espírito. A vontade. Pensemos da seguinte forma. Uma cadeira aqui. Vamos tentar explicar aquele negócio das cadeiras dançantes e girantes. Dançantes também as mesas, né? Não eram os espíritos que iam lá e pegavam aquelas mesas e ficavam jogando elas para cima. Pula mesinha, pula cadeirinha, vai para lá, vem para cá. Não eram os espíritos que jogavam as mesas para cima. Os espíritos ficavam ali ao lado, as energias perispirituais daquele espírito, as energias perispirituais, as energias de efeito físico daquele perispírito, mais a energia de efeito físico de algum integrante no ambiente sem saber que eram portadores desse fluido de efeito físico. Então, esses fluidos ali se juntavam e dava à mesa, davam às cadeiras, aquilo que a doutrina dos espíritos mesmo classifica como sendo vida fictícia, vida aparente. Então aqueles fluidos, eles imantam toda aquela cadeira, transformando aquela cadeira como se fosse um corpo físico. Você conseguiu entender? Como se fosse um corpo físico. Aquela mesa como se fosse um corpo físico. Só que aqueles
fluidos, por fazer parte do perispírito daquele espírito, aqueles fluidos e aquelas energias encontravam-se ali, porque é passado, subjugados à vontade daquele espírito. Então aquele espírito ficava ali numa boa, direcionando o desejo dele para lá, para cá. Como se diz o ditado assim, ó. Vai até o teto, mesa. Vai até ao fundo do salão, mesa. Vai até o teto, cadeira. Dança à vontade, cadeira. Não era um espírito que incorporava na mesa e na cadeira. Não era. E também não era o perispírito e o fluido de efeito físico que incorporavam na cadeira e na mesa. Não é incorporação, é uma imantação fluídica. Nós precisamos entender isso, né? Porque muitas pessoas acham que os espíritos incorporavam nas mesas, nas cadeiras e davam, né, vida às mesas, às cadeiras. Não. Aquela vida era uma vida fictícia, era uma vida aparente, fictícia, como se fosse uma vida. Mas o espírito, ele apenas participava com o seu pensamento, com o seu desejo, com a sua vontade, de longe. Ali prevalecia apenas os elementos perispirituais dele, mais a vontade dele, mais os fluidos de efeito físico dos médios que se encontravam no ambiente. Você entendeu? É igualmente com o concurso do seu perispírito que o espírito faz que os médios escrevam. Tá vendo aí, ó, pra você ver, ó. Olha só, o médio psicógrafo, ó. É igualmente com o concurso do seu perispírito que o espírito faz que os médios escrevam. Até a psicografia, a pictografia, né? A comunicação através da prancheta, a comunicação através da cestinha, das letras do alfabeto. Então, é obra do perispírito. Só que o perispírito ali imanta. Ele não incorpora. Ele imanta aquele ambiente todo. Como, por exemplo, nessa mesa minha aqui, ele imanta toda essa mesa aqui. Então, a caneta está sob a influência dele. Esse colarzinho aqui está sob a influência dele. Tudo aqui na mesa está sob a influência, a subjugação daqueles espíritos. Porque não se incorpora um espírito numa mesa, né? Então, ó, escrevam, falem, né? Desenhem, já não dispondo do corpo tangível para agir ostensivamente, quando quer manifestar-se, ele se serve do corpo do médium. Então, ele já não possui mais o corpo tangível. Então, para agir ostensivamente, quando quer se manifestar-se, ele se serve do corpo do médium, cujos órgãos toma de empréstimo, corpo ao qual faz que atue como se fora o seu próprio, mediante o eflúvio fluídico que verte sobre ele. Só que aqui nós temos que explicar uma coisa. O espírito
espírito nunca que entra no corpo do médium. Você entendeu? O espírito nunca que entra no corpo. No entanto, esse termo possessão, ele não é correto. Kardec, inclusive, já o modificou, porque justamente não existe essa possessão, né? Existe possessão no sentido, a pessoa é possessa pelo outro, mas na condição de comunicação não tem nada a ver. Perispírito com perispírito. Então, esse perispírito, ó, aqui tem o espírito, eu vou usar desse jeito, o espírito desencarnado, mais seu perispírito. Aqui tem alma e perispírito. O perispírito aqui se junta a esse perispírito, se liga fluidicamente, são cordões que se unem. Você entendeu? Então se ligam o perispírito, depois se liga o espírito mais a alma. E dali em diante o comando na mente do indivíduo é onde corresponde-se tudo aquilo que o espírito tem vontade de realizar. Vamos para o próximo vídeo.